Olá, minha gente, meu nome é Herbert Lima, sou professor de inglês. Estamos aqui para mais uma aula sobre esse universo super interessante da língua inglesa, certo? Vamos dar uma olhadinha hoje num assunto que costuma confundir muito a cabeça dos alunos, que é a questão do grau comparativo, né? Ou em inglês, comparative degree. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá para o slide, né? Comparative degree. O grau comparativo, ele pode ser dividido, né, em comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade e comparativo de superioridade, certo? Comparativo de igualdade. Como o próprio nome diz, a gente vai comparar duas coisas, deixando elas de forma igual, certo? Então, é utilizado para dizermos que duas coisas, pessoas ou grupos são iguais ou não. Para isso, há algumas maneiras de fazermos. O comparativo de igualdade pode ser formado colocando-se o adjetivo as palavras as e as, certo? Quando eu falo comparativo, grau comparativo, minha gente, a gente está falando de adjetivo, certo? São coisas que a gente adiciona no adjetivo. Então, tudo isso que eu vou falar aqui, que a gente vai acrescentar, vamos acrescentar no adjetivo. Por exemplo, aqui, ó. Francis is as beautiful as Anna. Vocês viram aqui, ó. Beautiful é o adjetivo, bonito, bonita. As, antes, e as, depois. Por que eu fiz isso? Para dar o sentido de igualdade, certo? Eu posso fazer a mesma coisa colocando so na frente e as depois. Vejam aí. Brazil is not as rich as Canadá. No caso aqui eu coloquei na palavra rich, que é o adjetivo, as antes e as depois. Qual o significado? Brasil não é tão rico quanto o Canadá, certo? Mesma coisa eu posso fazer com o so e o as. Brazil is not so rich as Canadá. Coloquei o so antes e o as após o adjetivo, certo, gente? Então, o comparativo de igualdade é basicamente isso. Colocamos o as antes, o as depois. Ou podemos usar so antes e o as depois do adjetivo, certo? Brazil is not as rich as Canadá. Qual o significado? O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Brazil is not so rich as Canadá, mesmo significado. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá, certo? Então, se a gente fosse usar esse espaço para fazer o comparativo de igualdade, né? Ana é tão bonita quanto Paula. Temos o adjetivo beautiful aqui. Como é que transformaríamos isso em igualdade, né? As beautiful as. Temos aqui, ó, John isn't, aí temos o traço, Peter, certo? João não é tão alto quanto Peter. Podemos usar as antes, as depois, ou so e as. Today, hot, que é o adjetivo, e yesterday, ou seja, hoje está tão quente quanto ontem. Como é que a gente faz para colocar essa igualdade? As antes do adjetivo, as depois do adjetivo. Recife is wonderful. Aí temos ali o adjetivo wonderful, né? Olinda. Recife é tão maravilhoso quanto Olinda. Nesse caso aí, colocamos as antes e o as depois, do mesmo jeito. Não é difícil, né, gente? Para fazer a questão da igualdade, colocamos as antes do adjetivo e um as após o adjetivo, certo? Já no comparativo de inferioridade, o que a gente vai fazer com o adjetivo? Vamos colocar less antes do adjetivo e then depois do adjetivo, certo? Como é que vai ficar aqui essa frase, então? Esse apartamento é tão caro quanto aquela casa. Nesse caso aí, eu falei tão caro, mas não é isso, viu, minha gente? É menos caro. Estamos falando de inferioridade agora, me desculpe. Então, esse apartamento é menos caro que aquela casa. Como é que ficaria isso aí? This apartment is less expensive than that house. Tivemos aqui o adjetivo, colocamos less antes do adjetivo e then após o adjetivo, certo? Tradução, esse apartamento é menos caro que aquela casa. Vamos de volta para o exercício agora, certo? Completa as orações com comparativo de inferioridade. This coffee is not, e temos lá, that tier. Vamos pegar apenas o adjetivo, certo, gente?
O que é que eu vou fazer com o adjetivo quando eu coloco na forma, num comparativo de inferioridade? Coloco o less antes do adjetivo e o than após o adjetivo. Se o adjetivo for delicious, o que é que eu vou fazer para colocá-lo no comparativo de inferioridade? Less antes do delicious, than depois. Menos delicioso que. E ali embaixo temos large, colocamos aqui, ó, less, large, than. Less antes e than depois. Assim que a gente forma o comparativo de inferioridade, certo? Comparativo de superioridade é um pouquinho mais complicado, porque tem várias regrinhas que envolvem isso, certo? O que acontece? A regra geral é quando o adjetivo ele é curto, ou seja, ele tem apenas uma sílaba, a gente vai colocar um ER no final do adjetivo e depois vai colocar o than, certo? Então temos a palavra tall, que só tem uma sílaba, então colocamos ER no final e colocamos o than. Qual vai ficar o significado disso aqui? Mais alto que. Fast, também uma sílaba, tá vendo? O que acontece? Colocamos ER no final do adjetivo e seguimos com o than. Mais rápido que. Um exemplo aí, Paul is younger Pedro. Eu quero falar que Paulo é mais jovem que Pedro. O que é que eu vou fazer? Como young só tem uma sílaba, eu vou acrescentar o ER no final, certo? E vou colocar o than. Como vai ficar o significado disso aí? Paulo é mais jovem que Pedro. O segundo caso do comparativo de superioridade, certo, gente? A gente viu quando o adjetivo é curto, colocamos ER no final dele e colocamos than depois. Se ele for longo, ou seja, professor, entendi o curto, mas longo é o quê? Tem mais de uma sílaba, certo? Curto tem apenas uma sílaba, longo tem mais de uma sílaba. Então, voltando, quando o adjetivo for longo, tiver mais de uma sílaba, a gente vai colocar more antes e than depois para usar o comparativo de superioridade, certo? Então aqui, ó, more beautiful than, mais bonito que. More difficult than, mais difícil que. Então, não tem dificuldade, né? Se tiver mais de uma sílaba, o adjetivo, colocamos more antes e than depois. This house is more comfortable than that apartment. Nesse caso aqui, comfortable definitivamente tem mais de uma sílaba, né? Uma palavra enorme. Então temos aqui more antes e than depois para formar o comparativo de superioridade, certo? Essa casa é mais confortável que o apartamento. A terceira regra do comparativo de superioridade trata disso, minha gente. Se o adjetivo acabar em Y e antes do Y a gente tiver uma consoante, a gente vai tirar o Y e colocar IER, certo? Temos aqui, ó, IER, certo? Por exemplo, easy, que é fácil, né? Tiramos o Y, no caso, e colocamos IER seguido de than. Ok, vamos ver isso aqui nessa frase. Eu coloquei o exemplo passo a passo. Vamos ver o que acontece. Temos o adjetivo pretty, que é bonita, certo? Ele acaba em Y e antes do Y tem uma consoante. O que é que a gente vai fazer? Sempre que isso acontecer e eu quiser falar no comparativo de superioridade, eu vou tirar o Y e vou colocar IER. Como é que vai ficar essa frase? Sandra é mais bonita que sua irmã, certo? Então essa foi a terceira exceção, o terceiro uso do comparativo de superioridade, certo, gente? Temos isso aqui também, ó. Quando o adjetivo terminar em consoante, vogal consoante, né, o famoso CVC, a gente vai dobrar a última consoante depois de acrescentar o ER. Por exemplo, a palavra big é um adjetivo, certo? Grande. Ele acaba em consoante e vogal consoante. Sempre que isso acontecer e eu for usar o comparativo de superioridade, eu vou dobrar a última consoante para poder colocar o ER. Certo, gente? Nesse caso aí, ó, Mike is fatter than Oswald. Mike é mais gordo que Oswald. Temos aqui o fat, que é o adjetivo, acaba em consoante, vogal, consoante. Por isso aconteceu, dobra a última consoante para poder colocar o ER. Certo, gente? Mike é mais gordo que
Oswald. E, para finalizar, temos aí o comparativo de superioridade, tratando de adjetivos irregulares, que não seguem nenhuma dessas regras, certo? No caso, good, que no comparativo de superioridade vira better, bad vira worse, for vira further ou further, little vira less than e few vira fewer than, certo? Adjetivos irregulares. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui nesse exercício, certo? Temos a palavra big, ela acaba em consoante, vogal, consoante. Qual é a regra que a gente vai usar? Acabou em consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante para poder colocar o ER, certo? Nesse segundo caso aqui, temos a palavra interesting, que é um adjetivo longo. Qual é a regra que vamos usar? More antes e then depois, certo? Nesse terceiro caso, temos o adjetivo easy, que acaba em Y, e antes do Y tem uma consoante. O que a gente faz nesse caso, no comparativo de superioridade? Tira o Y e coloca IER. Nesse caso aqui, na letra D, temos old. É um adjetivo curto, certo, gente? O que a gente vai fazer com um adjetivo curto? Desculpem. No comparativo de superioridade. Colocamos o ER no final, certo? Qualified é um adjetivo longo. O que faremos? More antes e then depois. Good é um adjetivo o quê? Que eu falei? É um adjetivo irregular. Nesse caso, good a gente transforma em better, certo? Não segue nenhuma regra, ele é irregular. E, por último, temos fast. É um adjetivo curto. O que a gente faz com fast? Coloca ER no final. Espero que tenha dado para compreender direitinho isso, certo? Para finalizar, a gente tem o nosso desafio de hoje, né? Qual é a melhor tradução para as frases abaixo? Maria é mais inteligente que Mariana e eu sou tão velho quanto você. A primeira frase aqui, você vê que está no comparativo de superioridade. E a segunda frase está no comparativo de igualdade, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só e até a próxima.